Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Vende Insta de hoje. A iluminação está um pouco precária, que hoje está um pouco diferente, mas estamos aqui da melhor maneira possível para conversar com André Viviana Taubman, tratando de diversos assuntos, uma pessoa que eu conheço pessoalmente e ela tem muita coisa para contar. Não é à toa, bem-vindo, Juan de Bian. Bem-vinda. Andréia chegou, bem-vinda. Vamos agora fazer aquele procedimento que é dois na tela. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, Andréia. Quanto tempo? Boa noite, Felipe. Que saudade de abraçar as pessoas, meu amigo. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Quem, Tá quem tá me vendo perfeito. bem, ouvindo bem, manda um coraçãozinho, igual eu falo para crianças. Boa. Coisa boa, né? Com Muito certeza. bom, muito Como é que estão bom, as coisas? Felipe. Tudo certinho, apesar da pandemia, apesar de outras coisas aí? Então, hoje o dia foi uma loucura, com, com um monte de coisas atrapalhadas, mas é assim mesmo, a gente sabe que é assim, né? Quando a gente tem que trabalhar na causa do bem, os tropeços vêm também, né? E a gente vai respirando, pedindo ajuda aos bons amigos, e é isso, né, Felipe? Esperar a turma É entrar, verdade. né? Mas acho que a gente já pode ir começando, porque de qualquer forma fica salvo no IGTV e depois a gente vai colocar no YouTube também. Vai colocar uma vinhetinha, colocar aquela figurinha. Bem-vinda, Aline PM Camargo, MP Camargo, aliás. Troquei aqui as bolas. Oi, Bem-vinda. E aí Aline. sempre ela tá pedindo, chegando, botar coraçãozinho, que é bom, que todo mundo gosta, que todo mundo quer coraçãozinho, já faz. Eu, como estou segurando o celular, não posso colocar no celular, vai bem o coração aqui, né? Mas fica um carinho para todo mundo que está chegando também. Então vamos começar, porque afinal, apesar de serem poucas perguntas que a gente selecionou para hoje, a pauta vai ser longa, né? E isso é importante Sim. para a gente poder falar com todo mundo. E fica o registro também, que é interessante, que abre um espaço, que de repente, bem-vindo Francisco Linhares também. Opa, temos corações surgindo, isso é muito bom também. Bom, começar agora falando um pouquinho, perguntar para você como você ingressou no movimento espírita. Oi, Francisco. Boa noite. Pois é, na verdade, eu fui apresentada à doutrina de uma maneira muito curiosa, porque sim, basicamente, eu posso dizer que eu cresci na minha casa, familiarmente, praticamente sem religião, sem ser maiores esclarecimentos religiosos, né? E quando eu fui para a faculdade, naquela época eu sou graduada em Química, e naquela época eu achava tudo muito difícil, porque, né, estudando ciência, eu achava que as questões espirituais eram completamente secundárias, né? E religião eu achava total bobagem, para falar a verdade, né? Mas aí eu tive um professor de química quântica, que era um grande médium, uma pessoa assim, extraordinária. E assim, eu tinha passado o curso inteiro esperando chegar aquele momento, né? Da química quântica, que eu queria entender, que embora eu não tivesse assim um direcionamento religioso, mas eu tinha muitas inquietações, muitas indagações, né? E aí esse professor, eu tinha tido um acidente de carro nas férias, e era a primeira vez que nós nos víamos, né? E quando chegou no final da aula, da primeira aula, eu me aproximei dele para dizer: Olha, professor, eu estou muito feliz porque eu esperei o curso inteiro para chegar neste dia. E ele virou-se para mim e disse assim: O seu joelho está melhor? Eu não entendi nada. Né? Como assim meu joelho está melhor? Eu não dava para ver meu joelho, ele nunca tinha me visto. Mas aí, claro, depois, com o que a gente foi entendendo, né? Ele era vidente, ele tinha, enfim, uma mediunidade extraordinária.
E foi a partir desse encontro e da ciência que eu me aproximei do espiritismo, que foi muito bom para mim, porque até então eu era uma pessoa bastante revoltada. É engraçado a gente falar isso, né, Felipe? Mas não era, porque eu era muito indignada com várias questões, né? E a vida era assim algo muito desproporcional para mim. E depois, né, com a questão da reencarnação, a gente começa a ver por outra perspectiva. A verdade é essa, né? Acho que é o melhor que a doutrina espírita tem é te proporcionar outra perspectiva para você olhar o hoje, né? Você olha o hoje com o retrovisor e com um farol para o adiante, né? Então, eu sou muito grata à doutrina, a verdade é essa, sou muito grata à doutrina. Mas até eu me engajar num estudo, assim, formal mesmo, demorei alguns anos. E também foi bom eu ter tido um período prévio e um período depois já bem direcionada, tive excelentes instrutores, e que bom isso, né? Que bom poder dizer isso assim, né? Tive excelentes instrutores, pessoas que sabiam muito e que tinham a generosidade de compartilhar, que isso também eu acho que tem muito a ver com o espiritismo, né? É o que eu sempre falei, né? Tem um vídeo que eu fiz para o TikTok, inclusive é o vídeo que tem mais visualizações, falando que a gente não tem sacerdócio na doutrina espírita. E isso é o que garante também que a gente tem esse espaço para a gente poder falar abertamente sobre alguns pontos. Mesmo que alguns meios não favoreçam isso da maneira como seria o mais legal. Queria saudar também Antônio F.A. Souza, Maria Angélica Gaspar, minha colega lá de prefeitura também, Lude Conta Adoro. Histórias, e Mingau Artesanato. Bem-vindas, fiquem à vontade, que vocês também deixar alguma mensagem, fazer perguntas, mandar coraçãozinho. Ó, tem mais coração subindo, isso é muito legal também. Pena que fica só aqui no IGTV, ou pelo menos na online, mas depois fica legal para a gente falar um pouquinho mais. Mas você tinha Aí eu gosto de comentado ver também a uma carinha coisa. das pessoas, né, Felipe? Eu fico imaginando quem está do outro lado. Ah, isso aqui é bom, mas eu tô com uma saudade de abraço real, viu? Oh, e hoje eu fiz uma conversa com as crianças de primeiro aninho, gente. Oh, meu Deus, 6 aninhos de idade. A minha Que vontade era de gracinha. estar com elas, né, com as crianças. Eu sinto muita falta de visitar a escola, sobretudo. Mas diga lá, Felipe, te interrompi, perdão. Não, eu aqui estou aqui para você falar, isso é bom também. Eu ia só lembrar que você tinha comentado que você conheceu o judaísmo, né, antes de ingressar na doutrina espírita, e você comentou comigo que tem muitas relações entre o judaísmo e a doutrina espírita. Porque, na verdade, quando a gente pensa no cristianismo primitivo, do qual se origina o espiritismo, né, você pensa em Jesus como um judeu, né, um rabino, né, inclusive, pelo que nós aprendemos, né, o único título que ele aceitava era esse, né, de Rabi, né, mestre. Então, quando você vai nas palavras do Cristo, tem muito a ver com a ética judaica, e isso eu acho assim, bastante encantador, né? Porque depois, assim, o cristianismo ele foi, enfim, evoluindo de outras formas, mas quando você pensa no cristianismo primitivo mesmo, e o espiritismo resgata muito esse cristianismo primitivo, né? Então você vai à fonte, e a fonte do cristianismo, evidentemente, é o judaísmo, né? O Cristo rompe com o exterior, digamos, né? Tanto que ele diz: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, né? Não é destruir a lei mosaica, pelo contrário, né? Eu acho isso assim bem interessante e tem a ver com o quê? Com a ética, né? Então acho que me encanta muito isso no estudo da doutrina, que nós vamos sempre às questões da ética, né? E não da superfície, não é isso? Minha Com mamãe certeza. entrou também. Minha mamãe Ah, é? entrou. Adoro. Que maravilha!
Deixa eu ver aqui, quer dizer, nome Manda Clay. coraçãozinho. É, mamãe. Bem-vinda, nome Clay. Também estou Jadilson Rodrigues, 13, bem-vindo também. Todo mundo vai ficar à vontade no papo. Eu me lembro que quando eu estou na casa espírita dando uma de rosto, eu falo assim: sintam-se à vontade nas casas de vocês, mas assim, vamos participar e se integrar. Bem-vindo também Gui Barbosa Ferreira. Alguns eu consigo acenar, outros não, mas acho que é porque tem a ver com quem está inscrito no canal e quem não está. Mas aí, ó, entrou também Nanda Marcico. Eu não sei se é essa maneira de Ananda, pronunciar. querida, é. Nanda escreve também, lida com livros. Aí ela Oh, mandando carinha, olhinhas, rapaz. Oh, eu adoro isso, gente. A rainha da figurinha, sou eu. adoro também. Eu também. Aliás, o pessoal até estava falando, né, que é uma nova forma de escrever o retorno aos ideogramas, né? O pessoal estava até os filósofos da linguagem, né? É verdade, concordo. Thaís Inácio entrou também. Olha, continua mandando figurinha. Pode ficar mandando figurinha à vontade. Tudo aqui Adoro. vamos nos juntar para a gente fazer esse ponto muito legal. Inclusive, gente, quem quiser mandar pergunta também, vamos colocando. Eu sou mega fã da Andréia, colocou. E eu amo a Nanda Diálogo também, gente. terapêutico, entrou também. Professor, isso daí não podia faltar, né? Se não É, esse faltar, aí você eu dá não problema, conheço, né? não. Professor Marcelo Pellegrino, qualquer dia eu vou chamar para a gente bater um papo aqui também. Amaran, quanto Super. instrutor, entrou também. Bem-vindos, bem-vindas. Aí, Diálogo Terapêutico mandou dialogando também. Oi, professor Marcelo Pellegrino mandou olá também. Fique à vontade para perguntar também. Agora está num ponto interessante, que é perguntar para você o que você nunca deve ter respondido, só que não, né? O que te levou a escrever para crianças e adolescentes? Pois é, eu gosto de dizer que foi assim um chamado da alma mesmo, né? Eu fiquei muito tempo fazendo outras coisas e a infância, na verdade, assim, acho que eu tenho uma conexão muito forte com a infância a vida inteira. Às vezes eu pego umas fotos minhas de adolescência e é engraçado porque adolescente é aquela situação que sempre tem assim, um certo, ai, criança, que chato, né? É próprio da adolescência. Você dá aula para adolescente, não é isso, Felipe? Você dá aula para adolescente, aí eles ficam, É ai, criancinha, adolescente. criancinha é tão chato, não tem isso que adolescente diz, geralmente, né? Porque eles precisam passar para próximo, para a próxima etapa, né? Então tem essa coisa. E eu era aquela adolescente que vivia rodeada de criança e queriam que eu contasse história. E sempre foi assim. Sabe do grupo de mães que vai para a praia juntos? Quem era a mãe que construía carrinho na areia para toda a meninada sentar? Eu. Sabe aquela coisa assim? Então, eu acho que foi sendo da minha alma mesmo. A questão da literatura sempre me acompanhou, porque minha família era muito leitora, sempre foi. A minha avó, eu sempre falo isso, eu não me lembro da minha avó sem um jornal, um livro ou uma revista na mão. Olha que coisa, né? Fosse como fosse, sempre minha avó lendo. Mãe da minha mãe, essa que está conosco. Então, Uhum. acho que infância e literatura sempre fizeram parte da minha vida. E em um determinado momento, a gente lembra o que veio fazer e começa a fazer, né? Não é isso? A gente se lembra que não era, a gente não está fazendo exatamente o que combinou e aí corrige a rota. E isso é maravilhoso, né? Então eu corrigi minha rota e hoje sou muito feliz. E alguém, Francisco, pergunta como é o amor para você, como acontece para você em seu processo de escrever. Ai, gente, amor para mim é matéria-prima do que eu faço, né? Eu não conseguiria fazer de outra maneira. É, eu coloco muito. É exatamente isso. Acho que a matéria-prima básica de tudo que eu escrevo é o amor e a empatia. Né? Eu tenho uma escrita assim que contempla uns assuntos um pouquinho
mais sensíveis, né? Mais delicados. E para a gente fazer isso, caramba, se não for com amor, como é que você fala dessas coisas ruins para a criança se não for com amor? Porque também a gente, né, colocar para a criança um mundo que só tem cor-de-rosa, você não fortalece, né? Então, às vezes, a gente tem que falar de coisas mais complicadas, né? E, e mesmo coisas que não são tão complicadas, mas que o mundo dos adultos transforma em complicação. Ainda tem isso, né? Então, E como? sem, sem empatia e sem um afeto muito grande, para mim seria impossível, né? Eu faço isso, quando eu escrevo, inclusive uma das minhas maiores preocupações justamente é pensar em como falar desses assuntos para todas as crianças, respeitando as crenças, né, as crenças familiares. Para a criança é muito importante ela estar inserida e entendendo as crenças familiares, porque, vamos lembrar, né, a criança chega como? Chega naquela condição que ela não se lembra muito bem, né? Então, esses 7 primeiros anos são fundamentais, nós sabemos, né? Os 6 primeiros anos, a primeira infância, a primeiríssima infância, os 1000 primeiros dias são fundantes nessa nova encarnação, nessa nova oportunidade, né? E os 6 primeiros anos. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de falar. Eu não posso falar só com a criança A, B ou C. Eu não me sentiria feliz fazendo isso. Então, eu preciso fazer um exercício de abraçar a todas as crianças, né? E nem sempre é fácil isso. Quer dizer, você tem que estar muito atento, né? Muito alerta, muito vigilante. E eu acho fundamental. Eu não conseguiria escrever de outra maneira, Felipe, para falar a verdade. Eu imagino. Será que eu Só comentar aqui. respondi? Eu acho que sim, foi até além nessa hora que a gente coloca para fora, né, essas coisas ficam bem legais. Só comentar aqui, ó, o Marcelo Pellegrino já aceitou o convite, Diálogo Terapêutico falou que chegou o livro dela, está também Rodrigo T. Pisa e a nossa coordenadora do Sejus, Carla Pavão, também, que está direto no Ai, que Paz e Bem. legal. Eu estou tentando aqui, só que o celular agora resolveu colaborar, não colaborar, até em russo entrou aqui, peraí. Paz e Bem. Aí ela colocou também uma situação que eu até mandei para você na época. Recentemente, a Nada Marci mandou mais umas figurinhas. Recentemente fizemos o Conaler 2020 e tivemos mais de 58 mil visualizações. Olha que E tem maravilha, mais. gente. É leitura, né? Isso que é legal também. Aí está aqui a Pedro Neto 05 entrou também. A Nanda Marcico falando, viram só porque sou fã? É claro, né? Quem não é fã, também sou fã. Fofa. Aí Ai, a ela Mireuda colocou entrou. aqui, Mireuda amada também. Gente, cheio de amigos hoje. Que felicidade. entrou também Mal Zanolini, ao Maurício Zanolini, já sei quem é, lá da BPE, e na Pampédia, se não me engano, acho que é ele. E Nireu da Longobardi. Só ia A comentar também Mireuda, outra coisa. querida. Isso. Diálogo terapêutico colocou também mais uma coisa. Somos chamados para responsabilidades que assumimos antes de chamar nesse mundão terreno. De alguma forma, somos despertados. E a Carla Pavão trouxe uma pergunta que tem tudo a ver com aquele livro que a gente vai falar em breve, né? Que a princípio é mais fácil, mas se quiser, de repente, adiantar, a gente pode colocar aqui, que é o Não Me Toca, Seu Boboca. Como é falar da sexualidade e proteção com a violência do estupro rondando menores na pandemia? Pois é, gente. Segundo dia do isolamento, eu acordei, literalmente, gente, eu acordei, arregalei o olho, me deu assim uma aflição, né? Que eu falei, pensei assim, caramba, se nós sabemos que o maior perigo da violência sexual contra crianças e adolescentes está dentro da casa da vítima, e agora essa vítima em potencial estará
em isolamento com seu abusador, sua abusadora em potencial. E agora, né? Então, eu acho que não só eu senti isso, mas algumas pessoas sentiram isso ao mesmo tempo, né? Claro, né? A gente sabe como é que isso funciona, né? Essa consciência de quem já está sintonizado naquilo que precisa, né? Então, nós sabemos bem como isso funciona em termos de comunicação. E aí, foi muito interessante, porque espontaneamente formou-se um movimento das contadoras de histórias, que quem procurar aí pela web vai encontrar. É hashtag Arte que Protege. E aí, dessa maneira, começaram a contar Não Me Toca Seu Boboca, várias contadoras e outros livros que abordam a questão de outras maneiras, né? E foi incrível isso, porque de repente um monte de gente começou a contar a história e eu assim, ai que coisa boa, né? Então, em abril eu comecei a fazer uma live atrás da outra. Na verdade, eu não parei até agora. Minha mamã, que está aqui, disse, filha, mas você não cansa? Cansa. Cansa, gente. Fazer live cansa, sim. A gente se prepara. Tem toda uma questão. Não é assim, né? Ah, sentei aqui, vou falar com o Felipe. Não, é uma responsabilidade. Ninguém Mas eu... incorpora, né? Não, muito menos assim, né? Mas a verdade é que nós estamos tendo uma grande oportunidade de abrir diálogos, debates que normalmente alcançavam plateias muito pequenininhas, né? E hoje alcançam aí, como falaram, né, do Conaler, 58 mil, sei lá quanto, mais de 50 mil pessoas debatendo. É incrível isso também, né? Então, começaram essas lives do Arte que Protege. Em maio, tivemos muitas também. E em maio, no finalzinho de abril, isso é muito legal de contar, me procurou a Paola. Paola é uma menina que mora, é uma brasileira que mora no Japão, uma menina, porque realmente é uma menina, ela tem 28 anos, né? Ela é designer, ela é especialista em design thinking e ela faz mestrado na Universidade de Soka, em Tóquio, que é em estudos para a paz. Olha que legal! E aí nós já tínhamos conversado em novembro e ela conhecia o livro, tal. Aí ela me liga e fala assim: Andréia, preciso te falar de um projeto assim, assim, assado, cozido. Estou muito angustiada por causa das crianças que estão isoladas com seus abusadores. Falei, minha querida, mas desde o segundo dia que interromperam as aulas, eu estou agoniada com isso. Teve o movimento Arte que Protege. Ela falou assim, pois é, eu estou reunindo um grupo de músicos, porque a música é uma maneira de fazer chegar em todas as casas, é uma forma muito fácil da gente fazer chegar a mensagem. E temos um projeto musical e eu gostaria de saber se você pode colaborar. Bom, o projeto nasceu lindo, lindo, uma canção linda que a Bruna Caran fez, enfim, ela compôs, né? Marcelo Genesi toca sanfona no clipe, os personagens de Não Me Toca Seu Boboca, eles contracenam com a Bruna e com os músicos, é a coisa mais linda, né? E ele foi lançado em 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate, né, ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, enfim. Então, assim, é difícil, é super complicado, porque o palco que a criança tinha para denunciar, para comunicar o que estaria acontecendo hoje está fechado, né? A escola está fechada. Então, é algo que tem preocupado toda a rede. Eu estou vendo a rede de conselheiros tutelares aqui conosco, né? Então, quem quiser seguir o projeto também é @ninguém.mexe.comigo. E é lindo, porque foi uma construção coletiva. É um coletivo, na verdade, assim como vocês, né?
são um coletivo, Sim. não é isso? Isso. E eu acredito muito nessas forças, né? Eu brinco sempre com aquela frase: os dispostos se atraem, né? E se atraem mesmo, é só a gente estar com aqui a orelhinha da Ritoca. Eu acho que Com tudo é certeza. isso aqui. É intuição, é a gente estar com a anteninha, né? Saber para onde que a gente quer direcionar a nossa antena. Então as pessoas acabam se encontrando. E essa pandemia, curiosamente, fez nós nos encontrarmos com pessoas incríveis, tem feito a gente fazer conexões incríveis. Então, assim, o que seremos depois em relação a como as crianças vão voltar, tudo isso também é uma grande preocupação, né? Mas enquanto não temos outras coisas para fazer, a gente vai cantando, ninguém mexe comigo, sabe? Quem for lá vai ver um clipe lindo, a gente vai fazendo contação do Não Me Toca, a gente vai fazendo live e vai abraçando de cotovelinho e pelo Instagram, pelo YouTube. É o que temos para hoje? Vamos fazer o nosso melhor, né? Na verdade, eu falo que a gente está no modo lobinho, né? A gente não está escoteiro, a gente está lobinho. Lobinho é melhor possível. É o lema dos lobinhos. Porque tudo é muito novo para todos nós, né? Então vamos fazer o melhor possível. Né? Entre, entre o ótimo e o bom, ficamos com o possível e tentamos fazer o melhor, né? Será que eu Com respondi? certeza. Sim, eu acho que você respondeu bem. Tem outras coisas aqui. O pessoal está aqui. Leila MMFM entrou. A Carla Pavão esclareceu que é o Maurício Zanolini do programa Semeando Espiritualidades, que ele trabalha com a Dora Encontro nesse programa no canal Paz e Bem. A Amanda Guedes 359 entrou também. Pati Campos 2712. R. Ratier também. Não sei se falei certo, mas está aí. Diocir Lopes entrou também. A rede Conselheiros Tutelares que você falou, a Carla falou live cansa muito, a gente que ficou no Conarei, ela ficou direto também fazendo alguns debates, realmente foi Nossa, cansa bem muito. cansativo. Todo dia a gente lá, Diálogo Terapêutico mandou mais uma figurinha, Tiago Chaves entrou também, Paula S. Sobrosa, acho que é Sobrosa, entrou também Raimundo Viana, Carla Pavão lembrou música, que maravilha, Genesi. A Carla Pavão colocou aí, não sei se está direito aí, Ninguém Mexe Comigo, é isto? Ela Eu perguntou. De coloquei repente, agora. ah, Enquanto você tá estava ótimo. falando, obrigada, Felipe, eu consegui colocar agora. Beleza. Então, a Diálogo Terapêutico destacou aquela sua fala, os dispostos se atraem. Nanda Marcico mandou mais coraçõezinhos. Francisco Linhares, perfeito. É uma questão de sinceridade interna e disposição para aprender e tratar os demais como queremos ser tratados. Aí, Tomás, Lua Oliveira Oficial, Olhar de Criança entrou, Lua mandou Que uma. bom! Aí você colocou já o direitinho. Aí está aqui o E Francisco Linhares falando. Ouvindo você sentir saudades da patrulha morcego. Sempre alerta. Então sempre também Cláudia alerta. Moura. A gente tá alerta agora, mas não consegue ainda ser escoteiro, porque essa história da pandemia está muito recente. A verdade é que nós ainda não sabemos muitas coisas, né? Então vamos fazer o melhor possível, tirar o pé, gente, porque, sinceramente, neste momento o perfeccionismo não está com nada. Aliás, eu vou aproveitar para dizer assim, que coisa interessante que é essa nossa percepção, né? Esse livro, que é meu primeiro livro, O Menino que Tinha Medo de Errar. Você perguntou como é que eu comecei a escrever e tal. Eu comecei a escrever com um assunto complicado, que é perfeccionismo, né? E o menino que tinha medo de errar, ele já tem 10 anos, o Pedro. Ai, quem não, né? É que ele. Ó, que fofinho. O Pedro, Lindo. ele é aquele menino que, assim, é um menino, né, bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca de saci homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar.
Então, eu acho que, assim, eu até tenho falado bastante isso. Acho que estamos todos um pouco, Pedro, né? Com medo de errar, o que é muito natural, porque estamos diante de uma situação inédita, né? E eu acho que é tão legal porque é tão legal, né? Não, não é legal, mas tem algo muito legal nisso. É, estamos todos aprendizes, todos crianças, né? Então, quem tiver mais olhar de criança neste momento vai conseguir suportar isso melhor. Concorda, Felipe? Quem é que está Com mandando certeza. coraçãozinho? Tem gente mandando coraçãozinho, me identifico muito. Verdade, Nanda. Mas é, né? Porque assim, a gente nesse adultocentrismo que a gente vive, caramba, a gente está sempre muito rígido, né? E eu me incluo, claro, mas assim, eu converso todo dia com o Pedro, principalmente nesses dias, né? E nós precisamos isso. Alguém está falando aqui. É o A Francisco melhor Linhares. compreensão para o momento. É porque, assim, nós somos perfectíveis, né? Nós aprendemos isso na doutrina, somos perfectíveis, mas para irmos, é um dia de cada vez, e quando acontecem essas coisas, acho que né, que é uma grande reviravolta, a verdade é essa. Né? Em fevereiro não existia a situação que vivemos hoje. Né? Então, de É, repente, hoje estamos com máscaras, com álcool gel o dia inteiro, lavando mão 30 vezes por dia. Gente, é inédito para nós. É inédito. verdade. Então, para que se exigir perfeição se a gente não sabe nem o que é para fazer direito? Você vai ser perfeito E a gente, como nessa hora? e a gente reencarna exatamente para a gente ir aprendendo, né? Então, não Né? tem muito para onde fugir. Você ia comentar que apareceram também chegaram José Henrique Reineck, Érico San Juan, aí a Nanda Marcico falou que ama esse livro, a Tolaísa FG também, conheceu você através desse livro, se identifica muito com esse livro. Lúdio mandou uma carinha, e só para complementar o que o Francisco Linhares falou, perfeito é a melhor compreensão para o momento, isto é perfeição. A ideia de perfeição na doutrina carece de voltas e mais voltas para superar dogmas. Aí o diálogo terapêutico falou que é preciso leveza, entrou Lucas M. Rios, KDV, e o Francisco Linhares comentando também, que é excelente, que você falou também. Mas como você tem outros livros, acho que tem muito a ver também com aquele que você falou, que eu tinha colocado na ordem para a gente comentar, que é do A Escola que eu Quero para Mim, que eu acho que é o drama que todos os professores e alunos vivem. Que a gente sempre tem uma coisa que a gente deseja, mas na verdade a gente tem algo que ainda está muito longe do ideal, não é? Pois é, Felipe, esse livro, inclusive, eu dedico, esta edição é de 2018, ele saiu em 2010 com outra capa e tal, e agora tem essa edição lindinha, foi a Cris Aladef que ilustrou, só para vocês saberem, porque é muito, eu pulei essa parte. Quem ilustrou aqui foi Camila Carrossini, quem ilustrou o Não Me Toca Seu Boboca, Thaís Linhares, e esse aqui é a Cris Aladef. Então, eu queria ler a dedicatória, né? Porque eu falo assim, a todas as pessoas que acreditam que escola deve ser um lugar de amor para educar almas. Porque eu acredito nisso, né? E mais hoje, então, o tio Google sabe tanto, né? Então, tem muita informação ali. Então, acho tão bacana a gente pensar hoje que qual é o papel do professor. E eu falo que eu tenho um em casa, né? Maravilhoso. Ah, vou falar mesmo, pronto, falei. Marcelo, né, um professor tão amado pelos alunos dele há tantos anos, 36 anos nessa batalha, né? Não E, somente e por o ele, pelo pessoal da Casa Espírita também, né? pois é, porque eu acho que a embalagem amorosa em que ele entrega, em que ele compartilha o conhecimento dele, mas é algo participativo.
em que não é, né, aquela relação de eu sei tudo, você não sabe nada. Não, é tão respeitoso, é tão bonito a gente sempre pensar em troca de saberes, né? Mas, acima de tudo, eu acho que é um lugar de amor. A escola tem que ser um lugar de amor, né? E aí eu dedico ao professor José Pacheco, meu amigo querido, né? Eu coloco assim, amigo que, desde que conheci, sempre faz refletir sobre os temas sensíveis da infância, desde educação e escola até o perfeccionismo e o luto. Um dos meus livros foi o professor José Pacheco, que me incentivou demais a escrever. Talvez as pessoas que são de outros lugares não se lembrem muito bem, mas aqui em Teresópolis, em 2011, nós tivemos uma tragédia natural, né? E um dos coleguinhas do meu caçula, que à época tinha 10 anos, ele se foi nessa ocasião, né? Desencarnou de uma forma assim bastante difícil para as crianças, sobretudo, né? Porque não teve um ritual, não teve um enterro, nada disso foi possível. E eles ficaram muito mobilizados, né? E em abril, isso foi em janeiro, em abril eu tive, curiosamente, olha só como são as coisas, foi a primeira edição desse livro, aqui, ó, que é essa aqui. O bom de fazer a live aqui na biblioteca é que eu tenho tudo à mão. Era essa capa. Esse livro ele foi motivador da reconstrução das nossas... Foi um texto motivador para a reconstrução das escolas em 2011 aqui em Teresópolis. Olha que interessante, né? Foi Muito bom feito saber todo um disso. trabalho. É muito legal. E, E até hoje tem e escola aí... fechada, né? Pouca gente sabe disso. Até hoje tem escola fechada. Tem Exato. uma que está Ai, reabrindo, mas é que na região onde eu trabalho, e ainda assim tá indo de maneira tímida. Até hoje ainda não colocaram, por exemplo, a mesma quantidade de séries que tinha, mas ainda tem escola fechada. Pois é, porque são coisas que demoram muito realmente, né? E assim, professor José Pacheco, eu falava sobre isso, que as crianças ficaram meio impossíveis, né? E aí ele só falava assim, com aquele sotaque delicioso, tens que escrever sobre isso, tens que escrever sobre isso. Aí o ano foi passando, as crianças impossíveis, e aí eu consegui escrever. E foi esse livro que, infelizmente, agora ele está até fora de catálogo, mas vai voltar reescrito. Olha que bonito. Vai voltar, que eu digo assim, Eita! a intenção volta, né? Não é o mesmo livro. Passados, né, quase 10 anos, né, passados 9 anos, a gente tem um olhar um pouco mais distante. E ele escreveu, inclusive, o Zé Pacheco, ele escreveu a introdução desse livro, a apresentação. Muito legal, né? Em Com outubro, certeza. em outubro de 2011, o texto foi lido num pátio da escola, lotado. Nossa, que E barato. foram 300 pessoas chorando, eu acho que quase mais do que todo mundo, e a mãe do menino também estava lá, a família do menino. Mas, sabe, eu acho que a literatura, ela te dá essas oportunidades. Isso é tão bom, sabe? É tão bom a gente ter um instrumento que, que, nos, que nos ajuda, que nos abraça dessa maneira, né? Então, a escola que eu quero para mim, eu dedico também, voltando aqui, né? Eu falo também dos educadores de outros séculos que deixaram um legado indestrutível pelo afeto, pela inovação, pela coragem. Aí eu cito Paulo Freire, Anísio Teixeira, Helena Antipoff, minha amada Anália Franco, o amado professor Eurípides Barçanufo e Pestalozzi, que são assim personalidades que me inspiram muito, né? E, enfim, eu falo aqui nesse livro que eu acho que tem muito afeto nesse livro, mas onde diz assim, na escola que eu quero para mim, não existe perseguição nem implicância, porque isso é falta de elegância.
E briga é Maravilha. coisa sem fim. Nessa escola, cada um é aceito do seu jeito. E o que cada um faz é considerado bem feito. Nenhuma criança perde seu tempo apontando do colega o defeito. Mesmo porque, até onde eu sei, ninguém que eu conheça é perfeito. Se a Ana Cláudia Ramos estivesse aqui, começaria a cantar a musiquinha. Quando eu aponto o dedo, três estão apontados para mim. Eu nunca consigo lembrar direito a musiquinha das crianças, né? Mas é isso, eu acho Maravilha. que é esse afeto, né? A escola, ele começa assim, só porque eu sei que tem muitos professores aqui conosco. A escola que eu quero para mim é toda colorida, com as cores dos sentimentos, dos amores que lhe dão vida. A escola que eu quero para mim tem o perfume das flores, o suave sussurro das folhas e o cheiro doce do jasmim. A escola que eu quero para mim tem melodia de risadas e o burburinho das crianças que brincam no seu jardim. Vai voltar, gente, vai passar. A escola que eu quero para mim transborda felicidade, transborda boa vontade e alegria de Arlequim. Gente, olha essa ilustração, que coisa maravilhosa, Linda. né? Com Eu sou certeza. apaixonada pelos Maravilhoso. ilustradores. É, eu também, eu sempre falo, né, que nessa encarnação não nasci com esse talento. E eu admiro muito quem consegue fazer. Eu ia comentar que chegou também a adolescência, mandou figurinhas. Francisco Linhares chegou a perguntar aqui, me pergunta a todo instante, para que educar? Mas acho que tudo que você falou tem tudo a ver com o que ele acabou perguntando aqui também. Adolescências também comentou troca de saberes, mandou figurinhas, eu estou também compartilhando livros e leituras, aqui ficou uma reticência que eu acho que não consegui pegar tudo. Francisco Linhares falou, como aparece em sua obra a relação em reconhecimento social e a vaidade? E aí, o diálogo terapêutico também comenta, professor é tão fundamental, o espiritismo é codificado pelo professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, querido Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi. Entrou também Sim. Maria Cardoso, 568, e palmas, aqui o Francisco lindo, 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 o diálogo terapêutico mandou palmas, aí vai ter essa Ah, pergunta, coisa né? boa. Como aparece em Pois sua é. obra reconhecimento social e vaidade, né? Engraçado que a gente tem outras coisas também que a gente ia comentar, mas você já até colocou o menino partiu, né? O meu amigo Meu partiu, amigo também é do ponto do partiu. luto, Uhum. e você já comentou. Quer falar um pouquinho sobre essa pergunta do Francisco? Reconhecimento social e vaidade, antes de a gente partir para outra obra? Assim, eu procuro sempre colocar o que eu acredito que precisa ser falado, não o que precisa ser. Ai, vamos ver se eu consigo colocar nas melhores palavras. Eu acho que quando você reafirma a atitude que promove, né? Creio que é por aí mesmo. A atitude promotora, né? Que te leva adiante. Você sempre, de alguma forma, sensibiliza o outro, né? Quer ver? Eu vou como dizem as crianças, mas para você tudo é livro? Para você tudo é livro. Para mim tudo é livro. Tem um menino só, por exemplo, né? Eu tenho uma história linda. Quer dizer, o menino só tem várias histórias lindas, mas uma delas, quem me trouxe foi a Sandra Ronca. A Sandrinha é a ilustradora do Meu Amigo Partiu e também ilustradora do Sonho de Mãe, que, aliás, o Sonho de Mãe, uma das inspirações foi o livrinho das mães, que é uma psicografia de Maria Montessori pela Dora Encontre. O livrinho das Uau! mães. Ela sabe disso, que na época eu mandei uma mensagem. Bom, então mamãe está dizendo que me ama e ama o caminho que eu escolhi. Oh, meu Deus, essa mãe é a coisa mais linda desse mundo, gente. Ela medita todos os dias, ela faz tai chi, o isolamento dela tem sido assim altamente produtivo. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas o menino só, ele traz uma abordagem poética
do transtorno do espectro do autismo, né? Do autismo. Então, do TEA, né? Porque às vezes a gente fala TEA, mas assim, às vezes as pessoas não conectam que TEA tem a ver com autismo, né? Então a gente fala autismo mesmo, e é, ele traz assim um pouco do universo dessas crianças. Eu falo assim, o menino só pode nascer em qualquer lugar. E o menino só não gosta muito de abraço, nem gosta muito de beijo. Chamego, só de mãe é bom. Às vezes aceita de pai, às vezes até da vovó. O menino só não pisa em areia, tem nojo de lodo, apenas anseia alcançar um outro lugar, distante de tudo, distante de todos. Essas ilustrações absurdamente maravilhosas também são de Anne Elizabeth. Ah, o menino só tantas vezes viaja, sonha que é um esquimó, descendo a montanha é uma grande façanha, brincando na neve, dirigindo um trenó. Barulho de multidão desassossega seu coração, mas o canto do curió consola o menino só. Então vai trazendo uma série de características, vamos dizer, né, das sensibilidades que a criança autista tem, porque ela tem algumas sensibilidades sensoriais, principalmente quando são pequenos, que, assim, por exemplo, a convivência na escola é muito difícil. Vou dar um exemplo. Quando tem uma festa de aniversário, as crianças adoram, né? Para a criança autista, aquele barulhão, aquele monte de luzes, muitas vezes é um sofrimento terrível, né? Uma vez eu me recordo de chegar numa escola e a professora, ai, que amorzinho, tentando acalmar. Só que aí, como é que ela tentava acalmar? Abraçando. E Ai, aí, e aí eu falei assim, ai, meu amor, eu sei que você está fazendo o teu melhor, que você está tentando acalmar, mas o que ele menos quer neste momento é que você o contenha fisicamente. Deixa ele respirar, tira ele do colo, deixa ele correr um pouquinho ou balançar, que ele vai se regular. Mas apertando é o jeito que ele vai sofrer mais, né? Aí, obviamente, mas isso já tem muitos anos, quer dizer, já deve ter o quê? O livro é de 2015 e eu já tinha escrito ele em 2013, quer dizer, hoje a gente se fala muito mais, porque a rede social aumentou a nossa disponibilidade de informação, né? Sobre autismo, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, tudo isso. Onde é que a gente tem conseguido mais informação? Na internet, nas redes sociais, nesses debates, né? Mas a história que eu queria contar desse livro foi quando uma vez Sandra Ronca me escreve assim, me conta, Andréa, eu estava na fila de um restaurante para pagar e eu era a segunda pessoa da fila, tinha uma pessoa na minha frente pagando e eu saí da fila para me encostar no balcão. O rapaz que estava atrás de mim disse assim, a senhora está na fila? Aí, tô. Não, não tá. Não, eu tô sim. Não, não tá. E aí ela disse que caíram todas as fichas dela. Ela falou assim: eu lembrei das coisas que você falava, eu me dei conta. Aquele menino era autista. Aí eu simplesmente voltei para a fila e disse: você tem razão. Eu não estava na fila direito. é Olha só verdade, que né? coisa bela, né? Que história bacana, né? Um caso real do nosso cotidiano que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que fez a diferença naquele cenário? A consciência que ela já tinha. E como é que ela adquiriu essa consciência? Por meio de um livro, supostamente escrito para as crianças também conseguirem abraçar sem apertar seus amigos autistas, né? Mas é isso, sabe, Felipe? Quando a gente pensa assim numa literatura, na arte que protege, na arte que inclui, na arte que abraça,
Tão legal, né? A arte é Com capaz de certeza. chegar em lugares muito distantes da alma da gente. É muito bacana isso. A arte vai ao coração, né? A gente fala muito da razão, a gente fala da doutrina nossa que tem um aspecto racional muito forte, ou pelo menos tenta, né? Mas a gente nunca pode esquecer o coração. Tanto que Kardec jamais desincentivou, por exemplo, os romances espíritas, muito pelo contrário. E a Muito literatura pelo veio para isso contrário. também, né? Para falar o coração. E a gente precisa também Sim, nos sensibilizar. Por isso que a gente tem as duas asas, né? Da sabedoria, do conhecimento, e tem a área da moral, do sentimento. Aí eu queria só chamar a atenção para totalmente. entraram Ivônia Couto e Unisport Teresópolis. Aí tem um comentário da sua mãezinha, que você já leu, tem diálogo terapêutico falando que mãe linda, a Nanda Marcico. Eu tenho esse livro de Maria Montessori, só não sabia que o seu sonho de mãe tinha sido inspirado nele. Então também Foi uma também, amicíssima lá. foi também inspirado nele, mas assim, depois de uma cena que eu vi numa escola, depois eu li esse livro e foi tudo assim, é, enfim, eu fiz uma Juntou comidinha tudo, né? gostosa, uma papinha gostosa de, né? Porque o livro fala sobre isso, inclusive, né? Aqui, vou mostrar que lindinho que Sandra Ronca fez, gente. Mãe nunca para de sonhar, quer sempre adivinhar quando será o tempo de ver bebê sentado segurando a colher, comendo papinha, papando a sopinha, sujando o babador, cada dia de uma cor. A gente faz isso com as palavras e com a comida, com, com os sentimentos da gente, né? Sempre mexendo para que saia uma coisa melhor possível também, não é isso? O belo e o bom. É isso mesmo, Nanda. Ai, que delícia ter a Nanda aqui interagindo, muito gostoso. Você registrar também a presença da Suzy Leão, que é uma das protagonistas lá do Sejus também. Mandou mais um coraçãozinho também, aquele carinha, né, com os olhinhos de coração. Jordana Go, Dani Psi, 2016. Sol Alves, 18. Space Audit, 89. Nanda Marcia comentando a Sandra Ronca, muito querida também. Entrou Cristiane Andreotti, Nanda Marcia falando do belo e o bom. Entrou também, ai gente, detesto quando o celular resolve me sacanear. Jaque Almec, deve ser Mrs. Dani É, Dani Calixto, então eu falei Calixto, uma certo. querida também, querida. Cheio de Oscar gente legal nessa nossa BR1, live, Felipe. Oscar GBR1, ela mandou, a Dani Calixto mandou boa noite, Dani Marcico mandou coração. Agora eu queria te falar uma coisa. A gente daqui a pouco, o Instagram deve avisar que a live vai estar um pouco chegando ao Verdade, finalzinho. E aí, o que que eu vou verdade. pedir? Para a gente continuar daqui a pouquinho, pode ser? De repente, encerra, a gente continua para a gente terminar? Só mais um pouquinho, se for o caso, Felipe. Vamos lá, vamos Tá, adiante. tranquilo. Tem outros dois livros que eu queria que a gente comentasse. O primeiro, Kathleen Sofia. Ah, gente, Kathleen Sofia é uma história tão legal, só que ele não fica disponível, porque ele saiu, olha que bacana. O Kathleen Sofia, ele foi uma encomenda da ação social da editora Paulus. Então ele foi distribuído. É uma das coisas mais legais que eu tenho nestes 10 anos de carreira, sabe? Porque ele foi parte desses livros que eles eram distribuídos num kit com outros livros também, uma bolsinha toda bonitinha da editora Paulus, né? A Kathleen Sofia, ela é uma adolescente e ela tem uma história de que os pais perdem o poder familiar, ela vai morar com a avó, cada irmão vai para um adulto, conseguem realocar as três crianças, né? E ela tem uma história de superação, porque dentro desse contexto ela consegue ir para a casa da avó e ela consegue reorganizar a própria vida. Mas é uma menina que praticamente não fala. Quando ela chega na casa da avó, ela praticamente não fala. O que existe o mutismo seletivo.
que eu pesquisei na época para escrever sobre isso, né? E aí, do mutismo seletivo, ela descobre Cecília Meirelles. Aí, coisa linda, ela descobre a biblioteca da escola. Na biblioteca da escola, a diretora da escola, nesse relato, a diretora da escola, ela é apaixonada por literatura, então ela faz um projeto em que as crianças mais velhas do quarto e do quinto leem para os pequenos, né? E do quarto, do quinto, do sexto, enfim, leem para os que estão começando o letramento e tal. Aí também vão para... e se passa na zona rural e vão para o supermercado depois para falar no microfone, para contar histórias no microfone, e no final ela acaba decidindo que ela quer ser jornalista, porque ela é convidada para falar numa rádio comunitária. A gente continua depois sim, Felipe. Vai cheio de trabalho para fazer, a gente continua, que está muito bom aqui. E esse livro é muito sensacional, o jeito como a editora Paulus, a ação social da Paulus, ela distribui. Porque até, eu não sei se vocês já ouviram falar dos Cavaleiros da Cultura, é o neto do Oscar Niemeyer, acho que é Carlos Niemeyer o nome dele. Eles vão montados a cavalo para levar para os lugares onde não chega nem carro, e levam esses kits. Nossa, que barato saber isso. Muito maravilhoso. Assim, eu fico muito emocionada com essas ações, né? Pensar em um grupo de pessoas que saem horas cavalgando para levar cultura, livros, kit de livros, e que a ação social de uma editora se propõe a fazer isso. É incrível, né? Tem tanta gente bacana fazendo coisas realmente bacanas, né? E a gente precisa falar sobre isso, né, Felipe? Falar sobre isso também é caridade. Não, Precisamos de bons caridade, né? Essa que é a ação social realmente, né? De você ir até onde a necessidade está. Está lá na Evangelho segundo o Espiritismo os infortúnios ocultos, né? Que inclusive a personagem famosa, Condessa Paula, ia até esses lugares distantes saber onde estava a miséria realmente. Só comentando aqui, entrou Dan Psicólogo, a Dani Calice mandou Andréia Amada, Miguel Artesanato mandou mais uma figurinha de carinho. Minha Pequena Feminista entrou, olha que maravilha. Que legal! A Dani Calice comentando que não tem esse livro. Infelizmente, né, foi um projeto muito específico. Né? Gente, ninguém tem, porque ele não é vendido. Ele foi só distribuído. Foi em 2017 que ele nasceu. Eu fui até para Fliminas, em Rio Vermelho, acho que é Rio Vermelho, em Minas Gerais, tem uma festa literária. Muito legal. Conheci muita gente lá que fazia parte desse pessoal que sair a cavalo entregando os livros. Sensacional, né? O mundo da literatura infantil traz muitas oportunidades para o escritor que se dispõe. E tem gente que não gosta também muito, né? Eu super respeito. Eu adoro, eu amo os eventos literários, amo visitar a escola, eu amo essa convivência, sentindo uma falta. Mas vamos lá, Felipe. Quer salvar e a gente volta em um minuto? Deixa eu terminar, aproveitar esse tempinho para comentar aqui. Ó, tua mãe falando, gente, quando eu for ao Brasil, quero conhecer todos os amigos de Andréia, gente muito especial. Tamo junto. Vanessa Raton, eu também sou fã da Andréia. Então, Andréia é cheia de fãs aqui. Ai, que legal, que legal. Eu fico morrendo de vergonha. Marcelo, sou o primeiro leitor dos textos e também o primeiro a chorar. Ai, meu Deus, é meu leitor privilegiado. Escreve comigo também, quer ver? Ó, tem Cabimento, foi escrito com o Marcelo. Cadê a Pula Pulga? Foi escrito com o Marcelo também. São os livros brincantes que eu escrevo com o Marcelo. A gente ri, a gente se diverte escrevendo junto. É muito bom. Deixa eu só falar rapidinho os últimos aqui que eu não li. O W. Fátima J. entrou.
Dá de algo terapêutico, tô também. Nome Clay falando também, enfim, falando que Mamãe. você é luz, que a Dani Calixto falou. Obrigada, minha filha, saiu especial, mamãe babando. Rosana Silva Mock entrou. Voltamos, agora aguardar o povo voltar para aqui, porque afinal vamos encerrar o papo, que está realmente muito bom, muito produtivo, e aguardar também para a gente poder completar o nosso papo, porque afinal temos muita coisa para a gente falar. Só o Alves 18 entrou. Quem mais? Bora, Andréia, vem para cá de novo para a gente continuar. É assunto, mas de qualquer forma, como muita coisa já foi realmente falada, agora falta pouquinho para a gente terminar. Vamos lá, Bem-vinda de volta. Quanto Peter! Quanto tempo! Jaque Faria entrou tempo! também. Jaque Faria G entrou também. Tô mandando, todo mundo que está andando, tô mandando um oizinho também, que é o que me permite aqui o sistema. Por mim, abraçava todo mundo, que é uma coisa que a gente sempre sentiu muita falta. E aí, eu queria te perguntar Aqui. sobre agora aquela obra. Tentei falar isso, só que não deu tempo. O Instagram encerrou antes de a gente poder continuar. Que aquela última obra que eu ia comentar, a Nilza Stefanini entrou também, a Aline Farias mandando oi, entrou também. Sobre aquela obra, Aquilo que Ninguém Vê. Ah, é muita paixão que eu tenho por esse livro. Primeiro porque ele é meu primeiro juvenil. Eu escrevi com a Ana Cláudia Ramos, que é uma amada do meu coração também, uma amiga irmã, como eu falo, que a literatura me deu. A Ana é lá do Lar de Teresa, a propósito, né? E nós escrevemos uma ficção que poderia ser realidade, né? Assim, é uma novela juvenil, mas é uma história que poderia ter sido verdade, sabe? Porque ele traz a figura histórica de Anália Franco, uma mulher que, em 1872, professora, educadora, muito jovem, desde 15 anos de idade já dava aula. A mãe dela também era professora, uma família muito atípica para a época. E um ano depois do Ventre Livre, foi uma mulher que se recusou a lecionar separadamente para meninos e meninas brancos e negros. Ela achava assim absurdo. Ela entendia que toda criança tinha direito à educação, né? É uma figura, gente, sinceramente, quem não conhece a Anália Franco, por favor, conheça. Se quiser conhecer por meio deste livro, conheça. Vou ficar feliz. Ele foi publicado pela Editora do Brasil, ele é ilustrado por Carol Rossetti, é de uma coleção chamada Histórias da História, né? E é uma saga familiar contada basicamente por mulheres. Maravilha! Dona Nália, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela desencarnou em 1919 e nos 66 anos que viveu, vamos dizer que 50 anos dedicados à educação, dedicados a tirar pessoas de uma situação de vulnerabilidade. Ela adotou dezenas de crianças em seu nome, né? E eu acho assim muito bonito, como ela diz aqui, eu me identifico muito. Ela é considerada a grande dama da educação brasileira, só para o pessoal saber que ela é pouco falada. A história meio que soterrou a figura dela, né? Porque, gente, uma mulher no final do século XIX, que alfabetizava qualquer criança brasileira, estrangeira, branca, negra, pobre, rica, não tinha diferença. Todo mundo era gente, e gente tem que ter direito à educação. Era o que ela considerava, né, como justo e Com correto. certeza. Então ela diz assim: o único efeito que eu desejo produzir em o que escrevo é este: fazer com que os que me leem fiquem mais aptos para imaginar e para sentir as alegrias e as dores
até daqueles mesmos com quem nada mais tenham de comum, senão a condição de criaturas humanas, sujeitas ao erro, sujeitas à dor, sujeitas à luta cruel da vida. Maravilhosa essa mulher, gente. Fantástica, fantástica. É uma inspiração essa mulher, uma inspiração. E a figura dela nos inspirou a escrever esta história aqui. E, bom, gente, eu convido todo mundo, venham conhecer aquilo que ninguém vê e pensar nas questões que a gente levanta aqui. E como eu sempre falo, que Brasil seríamos hoje se toda criança, desde o ventre livre, tivesse tido acesso à educação, à escola? Que país seríamos? Com certeza. Essa questão da universalização da educação era algo que devia ser prioridade, né? Tudo é prioridade nesse país, mas a educação é fundamental, literalmente falando, para a gente fazer um país melhor. Agora quero ressaltar que entrou Miguel Artesanato, Medeiros Diego S., Aprender a Brincar Projana e Tia Coruja Pede. Entrou também agora Sandra Oliveira, outro 48. Muito bom ter todo mundo aqui. Você é palestrante, tradutora do espanhol, contadora de histórias, locutora, e é uma coisa que eu amei, que eu nunca tinha lido essa expressão, bagunceira literária. O que te satisfaz mais? É Bagunceira. tudo assim, meio workaholic, vai uma coisa, hora outra, cada um no seu momento. Sim, eu trabalho com a palavra, né? Verdade é essa. A palavra sempre. E eu acredito que a palavra, ela realmente ela pode construir coisas muito boas. De tudo que eu faço, eu confesso que o que eu mais gosto, e sempre falo para elas, é o momento de encontrar as crianças, sabe? É o momento de trocar com as crianças, com os adolescentes, deles me falarem o que eles acharam, né? O que eles são cheios de curiosidades, como que a gente construiu a história, como que a gente se inspirou. Eles trazem coisas tão bacanas para nós, né? Então, os momentos da bagunça literária são sempre momentos muito felizes. Imagino! Muito feliz. Mesmo, mesmo. E Assim, como é que tudo seria eu essa gosto, bagunça tudo que envolve literária? gente. Eu organizo eventos literários, eu participo de eventos literários. Adoro, adoro. Em Teresópolis, na época da Copa, essas bagunças aí, muitas vezes eu faço com o Marcelo, né? O Marcelo é parceirão para essas coisas mesmo. A gente fez, por exemplo, em 2014, com a seleção aqui treinando, na Feirinha do Alto, na Praça da Feirinha, né, uma praça pública, fizemos um Uhum. evento chamado Futebolendo, que misturava futebol e literatura. Porque eu Nossa, acredito na literatura nesse lugar de paixão também, um lugar de cesta básica, de alimento, sabe? Alimento para a alma, o lazer, o compartilhar, todo mundo junto e misturado, como é no estádio de futebol. Né? Eu acredito nisso, eu não acredito no livro na última estante, né? Esse não é o lugar do livro. O livro ele precisa estar ao alcance, ele precisa estar no todo dia, né? Senão ele não. verdade. Para que Me fez lembrar, livro? me fez lembrar uma passagem, acho que é um trecho de um poema do João Cabral de Melo Neto, que ele falava da palavra em estado de dicionário. Um livro guardado na estante, então é justamente isso, está ali Serve para parado, né? nada. É para ser lido, é para ser vivenciado, a gente mergulhar na fantasia. E o que você faz, especialmente trazendo a contação de histórias, também é uma coisa muito legal, porque sai também daquela coisa do escritor de gabinete. Você está cara no quarto, escrevendo, Não, lá, né? Não, não. você está junto, você está vivenciando a história, né? E isso também é uma coisa que acho que falta muitas vezes, né, pra gente. Tipo, igual a pessoa muito tímida, né? Tipo, eu pareço aqui na Eu, frente, né? Mas eu, pessoalmente, às vezes, fico meio tímido.
Não, eu respeito todo mundo. Tem escritor que realmente não gosta, sabe? Assim, eu super respeito. Eu sou essa que gosta de estar com o leitor. Gosto de estar com meus pares. Eu adoro ir aos eventos literários. Estou sentindo muito, ficando repetitiva, mas eu sinto muita falta, né, nesses dias dos eventos literários. Mas, enfim, eu gosto de tudo que eu faço, mas estando com as outras pessoas, tanto é assim que eu gosto de escrever com outras pessoas também. E normalmente tem aquela ideia, escritor é muito solitário, não sei o quê. Mas eu sou um ser gregário, sabe? Eu gosto de aglutinações, assim, literárias. Eu gosto de abraço, eu gosto de olho no olho, eu gosto disso tudo. As pessoas também me nutrem, sabe, Felipe? E todo mundo que está Muito aqui, eu bom. adoro. É muito bom, gente, né? Com certeza. Então, só registrando a presença aqui da Dinda Conta, Cilarissa de Lima e Manferlin. Não sei se eu falei certo, que afinal no Instagram o pessoal gosta de abreviar, e aí a gente fica às vezes E, meio perdido, mas a gente tenta. Bom, o nosso papo foi excelente e, assim, eu acho que o retorno, né, aqui das pessoas que estão aqui, mesmo assim a sua presença, que é maravilhosa, mas a gente também tem um horário, você também tem outras atividades, eu queria que e a ainda tem que gente fazer trabalhar hoje. aquela... também, tem outros trabalhos também aqui. Aí eu comentar contigo a última pergunta, para a gente poder dar aquele fechamento, que afinal o Sejus é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. E como o seu trabalho, como tudo que a gente falou aqui, por isso que eu pensei que tem muito mais outros livros, quem puder dar um pulinho no site da Andrea, pode falar o nome do site? É andreavivianataubman.com.br. Se me seguir no Lá vocês Instagram, vão ter... tem tudo. Uhum. Que aí vocês conseguem ver tudo o que ela já produziu e também saber muitas vezes onde encontra. Só aquela obra, infelizmente, que ela tem Sofia, que foi um projeto especial, que a gente não vai ter acesso. Ficamos com esse seu depoimento, que é absolutamente fantástico e inspirador para muitos professores também, que quem não viu poderá ver depois no YouTube ou até mesmo aqui no Instagram. Mas eu queria perguntar exatamente isso. Como o nosso trabalho é voltado para a questão da justiça social e muitos desses temas inspiram meninas, mulheres, pessoas, de que forma que a literatura infanto-juvenil pode nos auxiliar ou ser uma ferramenta para a implantação da justiça social no planeta? Olha, Felipe, eu acredito que a justiça social ela é primeiramente sentida, né? É algo perceptível pelo caminho da empatia. Eu mesma, pequena, mamãe agora foi meditar, mas ela deve se lembrar disso. Eu pequena, faixa de 9 anos de idade, eu me lembro que eu vivia em São Paulo. São Paulo era uma cidade muito fria quando eu era criança, no inverno. Fazia muito frio mesmo. Eu morava num bairro de classe média baixa e num prédio que embaixo tinha uma espécie de uma marquise e uma criança praticamente devia ter a minha idade, regulava comigo, morava embaixo dessa marquise e eu me perguntava, puxa, como é que eu durmo todo dia na minha caminha e esse menino que tem a mesma idade que eu dorme na rua todo dia? Ele gostava, pedia para minha mãe, posso levar um lanche, posso levar um cobertor? Mas aquilo me incomodava terrivelmente, né? Então, eu vejo a literatura infantil, a literatura de um... Se você se conecta empaticamente com os personagens, né? De alguma forma, você vivencia aquela emoção que o personagem está vivenciando. É um exercício de empatia a leitura, né? Quanto mais cedo isso começa, mais empático. Olha a Beth Lavrador dando mãozinha. Beth é de Pati do Alferes. Como é que chama lá, Beth? Me socorre, pelo amor de Deus. Do lado de Pati
Aquela cidade Miguel linda Pereira? também. Miguel Pereira, isso mesmo. Então, eu acredito que algo que não te afeta não te promove a pensar, né? O que não te afeta, como é que você vai pensar em algo que não te afeta? Neste livro, tem uma hora que a gente fala, ver de perto para ver o certo. Você tem que estar lá, tem que ver, você tem que sentir aquilo de alguma forma. E a literatura, ela te leva gentilmente para o caminho da empatia, né? A criança vai ampliando esse olhar, ela sai, ao mesmo tempo em que ela vai ao encontro do outro, ela vem ao encontro de si mesma. Repara como é assim, quando a gente lê, a gente se envolve com a leitura. Que coisa maravilhosa, né? Que é a leitura. A leitura literária é algo muito precioso. A gente precisa distribuir fartamente entre as crianças. E a criança já tem isso dentro dela. A criança não tem preconceito, a criança abraça, a criança vai perguntar: ah, por que isso? Mas não é que ela esteja perguntando, porque ela vê que é diferente. Se a resposta for uma resposta amorosa e empática, que vai acontecer? Aquilo vai ser introjetado e vai ser acolhido. E que coisa boa, né? Eu acho que a literatura ela tem essa capacidade de fazer com que nós ampliemos o nosso olhar, né? Será que eu respondi? Com certeza, porque afinal são caminhos, porque afinal, se tivesse fórmula, a gente já tinha melhorado o nosso planeta. E a gente vai construindo essas maneiras de a gente conseguir chegar a essas pessoas, a gente sensibilizar quem pode, porque afinal a gente sabe que temos limites estruturais, mas a gente vai construindo os caminhos, especialmente para inspirar as pessoas para mudar de situação. A nossa sociedade tem muita questão a ser questionada, a ser mudada, a gente não pode ficar calado. E por isso que eu te trouxe, porque você é um exemplo também nesse sentido. Porque, como eu falei, tudo bem, aqui é a questão do escritor que é só de gabinete. Também, aquele negócio, é o estilo, a pessoa não tem, de repente, habilidade para contar a história, mas tem habilidade de falar, né? Mas tem habilidade para escrever, e isso é realmente muito legal também. Mas essa coisa de você estar junto, mostra que você não independe, por exemplo, de alguém pegar o livro e levar a mensagem. Você também leva a mensagem. E acho que é algo que falta, às vezes, para a gente. A gente também dá cara a tapa, como a gente faz aqui agora. A gente está aqui, dá mais de uma hora falando sobre literatura infanto-juvenil, que, inclusive, muitas vezes não é valorizada nem no mercado, em lugar nenhum. A gente mostra a É. importância desse A setor. infância não é valorizada, Felipe. A infância é vista Verdade. sempre como uma coisa menor, né? Em Para ser muitos. tutelada, não sem desvalorizar o conceito tutelar, que tem uma importância fenomenal, mas a ideia de você Ela é vista como tutelar sem algo escutar, menor, né? entendeu? É vista, tudo que é Uhum. ligado à infância parece que é visto assim como algo menor. E não é, gente. Muito pelo contrário, né? Quem quiser procurar os estudos sobre primeira infância vão se surpreender que a cada. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Prêmio Nobel de Economia, a fórmula de Heckman, né? Dizer, oh, Sarinha, meu amor, Sara Oliveira entrou. A cada dólar investido na primeira infância retornam US$ 7. Então, nem que seja porque é um bom negócio, por favor, cuide da infância. Não desdenhe da Sim. infância. É o Não nosso subestime a futuro, o futuro do infância. planeta. Respeite. A criança e o adolescente têm prioridade absoluta por lei no Brasil. Então, vamos fazer isso. Não estar apenas na lei, mas estar no nosso dia a dia, sabe? Ofereçam livros, ofereçam afeto. A gente vai ter um mundo melhor, viu? uma hora, porque as pessoas melhores farão um mundo melhor, com certeza. Mas para a pessoa ser melhor no começo da caminhada, ela precisa de muito afeto, de muito acolhimento. Obrigada, Vitor, porque o Vitor disse que está amando. Porque, gente, chegar no mundo, reingressar no corpo, na dureza do dia a dia, a gente precisa ser muito gentil com esse que está chegando, não precisa?
Com certeza. Que é só registrar a presença do Milton Genes, ou GNS, não sei Nossa, como é que você adoro. Milton, beijo. psicólogo Malus Reus Ferri, não sei se eu li direito. O Vitor Aliocha, que é um amicíssimo de longa data também. Mayra Itaboraí. Sarinha Perola, você já falou também. Viviane Silva, 81. Quem mais? Giana Weissman também entrou. E a tia Coruja Ah, Pet deixou aqui uma Diana. mensagem. A infância é a fase onde as sementes são plantadas para formar o adulto do futuro. E Pois é, aí eu uma queria, com essa semente, frase, né? Uma semente toda amassada, né? Toda golpeada. Como é que vai nascer? Como é que vai crescer um adulto, né? Coisa querida. É isso. uhum, Vamos cuidar dessa sementinha com tanto carinho, né? Que bonito para a gente acabar a nossa bate-papo aqui, né? O nosso bate-papo, Felipe. verdade. Registrar também, Fernanda SF 2016 entrou, Clau, Clau Hashizumi, não sei se eu li certo, mas de qualquer forma, lembrando que quem não acompanhou, no nosso IGTV já está disponível, chegou Anilzene entrou também, Aline Farias, 674, mandou boa noite. Lembrando que a primeira parte da nossa conversa está no IGTV, pode acompanhar sem nenhum problema. E depois, toda a nossa conversa vai estar num vídeo só no YouTube. Assim que o computador colaborar, juntar todos os arquivos e a gente puder, vai estar lá. Eu vou divulgar o link para você também, tá, Andréia? E Tenhamos assim, fé. Vai dar certo. sempre tem que dar, senão a gente dá um jeito aqui. Nem que a gente faça uma sessão de desobsessão no computador para poder dar tudo certo. E eu queria deixar essas palavras finais para as pessoas e que mensagem a gente pode falar, né? Já divulgamos endereço, temos trabalhos aí mais pela frente. Que mensagem pode deixar? Fique à vontade. O espaço é teu. Ah, Felipe, que continuemos cultivando os espaços de diálogo, diálogo respeitoso, afetuoso, que tudo que nós passamos, tanto no corpóreo como no virtual, seja motivado pela construção mesmo, pela edificação, sabe? Essas coisas que têm acontecido. Hoje até saiu uma matéria excelente na UOL falando sobre cancelamento. Gente, para que isso? Vamos colocar as nossas cabecinhas para funcionar. Como é que chegamos até aqui? Por que chegamos até este ponto, né? Vamos começar a fazer diferente, né? Ter um pouquinho mais de respeito, um pouco menos de oratória e mais escutatória, né? Salve, Rubem É isso, Alves. Ontem foi é falado, inclusive, isso. no segundo fórum, então eu lá falando, gente, Rubem Alves, o pessoal acabou esquecendo, não colocou. Só registrar também a presença Amado. de Ana Clara Teó e quem? Buba Reis Buba também, Reis. maravilha. E só lembrando, para quem chegou agora, infelizmente a gente está acabando, mas quem não perdeu pode pegar toda a conversa desde o início, ainda no nosso IGTV, e fique à vontade também, para quem quiser acompanhar o Sejus, acompanhe também a Andréia no perfil dela, e vamos juntos construir um mundo melhor. Porque, afinal, uma coisa que eu sempre digo, somos todos imortais e somos todos irmãos. O que eles estão resolvendo agora, em algum momento, a gente vai ter que resolver. E se estamos aqui, é exatamente para a gente, dentro das nossas possibilidades, produzir o melhor. Então, Vamos Andréia, um forte aproveitar. abraço. Beijo, querido. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. E vai passar, gente. Vai passar. Até a presença. Até a presença. Maria, amei. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Não vai ser com a André, mas vai ser com outra pessoa, tá? Tchau, tchau.